O cenário de games vem crescendo exponencialmente nos últimos anos aqui no Brasil, a ponto de chamar a atenção das grandes emissoras como a Globo, que cedeu um dos seus horários nobres no Fantástico para falar sobre o assunto. Ontem não teve futebol na Arena Palmeiras, em São Paulo, mas teve torcida para ver uma grande final. 12 mil pessoas, todos os ingressos vendidos. Tudo isso para acompanhar ao vivo a batalha entre os melhores jogadores de game do Brasil. Tem ola, tem torcida enlouquecida, tem locutor e comentarista, tem dois times, tem jogador profissional que é ídolo de multidões, tem entrevista coletiva e é num estádio. Parece muito com futebol, mas é game. E bota show nisso. Esses caras são os finalistas do Campeonato Brasileiro de um jogo de computador que tem quase 70 milhões de jogadores no mundo todo. Alguns deles chegam a ganhar 25 mil reais por mês para jogar game. Coloca aí uma média de 2, 3 mil para pessoa que simplesmente só quer jogar. Mas quando o cara realmente trabalha bem a imagem, ele pode receber esse valor aí que você falou. Trabalhar a imagem, no caso deles, inclui ter muitos fãs na internet. E foram esses fãs que esgotaram os 12 mil ingressos dessa final em apenas 2 horas e meia de vendas. Uma plateia vidrada em jogos eletrônicos que não mediu esforços para estar aqui. Vocês são da onde? A gente é do Ceará. Vocês vieram só para esse jogo? Foi só para esse jogo. Elaboramos esse mini documentário para apresentar a crescente dos jogos online e a queda das lan houses. Agora que conseguimos ter uma noção do tamanho do cenário profissional de games, vamos dar uma olhada nas pessoas que suportam esse fenômeno. Entrevistamos 2 adolescentes que cresceram envolvidos em jogos, o Lucas e o Gabriel, e perguntamos a eles suas opiniões acerca de temas que envolvem esse assunto. Há quanto tempo você joga? Eu jogo desde os 11 anos, foi o meu primeiro jogo online que eu joguei. E agora que eu tenho 18 eu continuo jogando, eu jogo em média uns 4 jogos hoje em dia. Qual a sua experiência em frequentar lan houses? Bom, eu comecei a ir pra lan house quando eu tinha por volta de uns 13 anos, mais ou menos, que os meus amigos eles não tinham computador em casa e a lan house ficava perto do meu colégio e eles sempre marcavam de ir. Então como eu não queria ficar em casa sozinho jogando, queria jogar junto com eles, eu sempre ia junto com eles. Foi uma das minhas primeiras experiências. Depois com o tempo eu comecei a ir mais pra lan house, sozinho mesmo. E fui criando esse hábito de ir, mesmo tendo um computador em casa. Mas por que mesmo você tendo um computador em casa, você ainda preferia ir para lan house? Porque na verdade, na época que eu jogava ainda, há mais ou menos uns 5 anos atrás, não tinha... O Skype tinha, mas não era tão usual como é hoje. Não tinha TeamSpeak também, essas coisas. Então a gente preferia jogar todo mundo junto, no mesmo lugar que a gente se comunicava pessoalmente. Era melhor também para você ficar junto com seus amigos, ou conhecer pessoas novas também, mas por isso. Quanto você gasta em média frequentando a lan house? Bom, numa das melhores lan houses que tem aqui na região, são R$ 5 a hora. E geralmente quando a gente ia fazer o corujão, nas madrugadas, o dono da lan house ele cobrava R$ 50 de cada pessoa pra gente poder ficar de meia-noite até 6 horas da manhã jogando. O que é esse corujão? O corujão, na verdade, é quando um grupo de pessoas, um grupo de amigos, na maioria das vezes, eles resolvem alugar a lan house por um determinado tempo, para você não ter que ficar dividindo a máquina com outras pessoas. Você, por exemplo, botar 1 hora e depois outra pessoa já está esperando para botar mais 1 hora. Então a gente aluga a lan house, a gente fica, por exemplo, de meia-noite até 6 horas da manhã jogando, e a gente paga um determinado valor para isso. Aí a gente leva comida, a gente leva água. Geralmente a gente leva o que a gente precisa para poder ficar o tempo lá. Então ninguém pode entrar no nosso tempo, ninguém tira a gente de jogar e ninguém também sai antes do horário. Como vocês passam esse tempo lá no corujão? Na verdade, a maioria do pessoal que vai fazer o corujão, a maioria deles joga um jogo de estratégia, a gente tira uma parte desse tempo para poder bolar essas estratégias em grupo, uma parte desse tempo também para poder comer, e a maioria da parte para a gente poder jogar. Na maioria das vezes é só isso. Você acha que antigamente esse tipo de evento tinha mais frequência ou hoje em dia ainda continua sendo a mesma coisa? Bom, acho que antes era mais frequente, porque hoje em dia a gente tem o Skype, que é
bem mais fácil o acesso. Todo mundo hoje em dia tem computador em casa também, na maioria dos casos. Os meus amigos, por exemplo, que não tinham computador antes, há 5 anos atrás, hoje eles já têm, eles jogam comigo pelo computador, falando pelo Skype, às vezes pelo TS. Então acho que por essa facilitação de você ter já o recurso dentro da sua casa, a Lan House acaba ficando um pouco esquecida. Qual a faixa etária das pessoas que frequentam? Bom, na época que eu ia mais, que eu era mais frequente na Lan House, as pessoas eram entre 14 e 16 anos. Hoje em dia eu acho que as pessoas vão muito à procura de fazer trabalho, então são pessoas mais velhas, por volta dos 18, 22 anos. A evolução da tecnologia, ela diminuiu essa interação entre as pessoas, vamos dizer, fisicamente. Você acha que isso teve um impacto nessa redução de eventos como esse? Bom, o caso de diminuir a relação das pessoas fisicamente, no caso na Lan House, quando ia muito pro Corujão ou em horários normais, eu acho que sim, diminuiu, porque você fica mais preso em casa, você não tem essa preocupação de ir pra rua, encontrar as pessoas, mas não que tenha diminuído uma interação entre as pessoas. Fisicamente é só um detalhe. Você ainda conversa com as pessoas, independente se é virtualmente ou pessoalmente, você ainda está conversando, está interagindo. E muitas das pessoas que frequentam pelo menos a Lan House que eu vou, ninguém é viciado, que eu vou ficar o tempo inteiro em casa ou eu vou ficar fazendo corujão o tempo inteiro. As pessoas saem, marcam de sair até mesmo pelo computador. Então eu acho que pode ter diminuído sim, fisicamente, mas não a interação entre as pessoas. Como você vê essa diminuição no preconceito, essa modernização dos jogos? Antigamente tinha muito isso mesmo, você às vezes estava na Lan House e uma pessoa mais velha passava e falava, ué moleque, você não tem o que fazer? Mas é meio que sem lógica falar isso, porque é o meu tempo livre, eu faço o que eu quiser, entendeu? O que eu bem entender. Se você quiser jogar bola no seu tempo livre, você vai jogar. Mas eu acho que diminuiu sim pelo tamanho que tornou os jogos, né? Os jogos online, principalmente. Por exemplo, vou dar um exemplo de um jogo LoL. Foi se tornando o jogo mais jogado no mundo e com o tempo ele foi ganhando espaço enorme no Brasil. O Sport TV, se não me engano, comprou a autorização para transmitir ao vivo as partidas do Mundial. E isso vai acabando com preconceito, porque as pessoas às vezes que falavam mal acabam se interessando. Vamos lá, vamos ver esse negócio aqui que tá passando. Pô, tá passando canal de esporte? Jogo online passando canal de esporte? Algumas pessoas ainda têm preconceito, mas pelo tamanho que se tornou, isso acaba diminuindo. Algumas pessoas têm o hábito de dizer, ou têm esse conceito formado, de que os jogos deixam as pessoas violentas. Qual você acha que é o impacto social ou o impacto na pessoa dos jogos? Na verdade eu acho que não é o jogo que deixa a pessoa violenta. Eu acho que o temperamento da pessoa já tende a ser violento. Então, por exemplo, é claro que como numa partida de futebol você perde um gol, você vai ficar estressado, ou alguém perde a bola, você fica estressado. No jogo online ou em qualquer outro jogo é a mesma coisa. Se você perder, ninguém gosta de perder, então se você perder você tende a ficar estressado. Só que aí vai do temperamento de cada pessoa. Tem gente que se estressa ao extremo, começa a bater nas coisas, quebrar as coisas, e tem gente que às vezes só releva, tá ligado? Eu perdi, mas não tem problema nenhum. E o impacto que eu acho isso, o impacto que eu acho que dá na sociedade? Sim. Bom, cara, teve um caso antigamente de um menino que supostamente matou os pais porque jogava um jogo no videogame. E estavam botando a culpa no jogo. Até chegaram, acho que, a processar a empresa, eu não tenho certeza disso. Mas eu acho que não tem nada a ver isso, porque tem uma faixa etária para você comprar o jogo. Por exemplo, o GTA, que é um jogo muito famoso, faixa etária até 18 anos. E mesmo assim, as pessoas com 14, 15 anos, elas compram. É um jogo violento e pode ser que tenha essa influência sobre as pessoas. Não que vá ter, mas pode ser que tenha. Então, na minha opinião, é o seguinte: depende do temperamento da pessoa. Não acho que todo mundo que vai jogar GTA, por exemplo, vai ser uma pessoa estressada, vai querer matar todo mundo na rua. Depende muito do temperamento da pessoa. E se a faixa etária está lá, 18 anos, eu acho que tinha que ter uma fiscalização na hora da venda. Qual a importância dos jogos na sua vida? Eu vou dar um exemplo para mostrar essa importância, não na minha vida, mas na vida de amigos meus. Eu tenho amigos que conheci recentemente, mas que quando eles eram mais novos, eles não tinham tantos amigos assim. E quando eles começaram a jogar, por ser um jogo online, você começava a interagir mais com as pessoas e, consequentemente, ele começou a ter mais amigos.
a encontrar mais os amigos no shopping, a marcar de sair, conversar também, desenvolver esse lado dele. E eu acho que o jogo também tem uma importância muito grande quando você pensa em raciocínio lógico, quando você tende a ter um reflexo dentro do jogo, entendeu? Você quer ser sempre o melhor, então você busca uma habilidade dentro daquilo. Por exemplo, o LoL como um jogo de estratégia. Você tem que pensar, você tem que mostrar uma certa habilidade no jogo. Algumas pessoas ficam até do lado de fora, pensando no que vão fazer, o que podem melhorar. E eu acho que os jogos, eles desenvolvem muito o raciocínio da pessoa, por você ter que pensar, por você ter que ter aquele pensamento muito rápido. Eu acho que essa é uma das principais importâncias dos jogos. Quantos anos você começou a jogar? Com 12 anos. Os meus primeiros jogos foram Mu, Tibia e CS. Na época a gente se reunia nas lan houses para jogar. Qual a importância dos jogos na sua vida? Cara, na minha fase infantil teve uma importância muito boa, que foi não me levar para as ruas, porque onde eu morava, todo mundo fazia muitas coisas erradas, tipo fumar quando era criança, esse tipo de coisa, beber muito cedo. E cara, eu ficava dentro de casa jogando, aí ele falava, pô, vamos lá na rua jogar bola. Não, cara, eu vou jogar. Então, vamos sair pra beber? Não, cara, eu vou jogar. E hoje em dia, se você pegar as pessoas que me chamavam pra beber, pra jogar, metade virou bandido e metade está morto. Ou seja, o jogo teve essa fase na minha vida, e é uma fase muito importante. Mas não é do tipo, eu vou ver só pro jogo. Não, tinha horas que eu, claro, socializava, ia pra minha família e tal, saía com uns amigos de verdade, que não eram uma influência e etc. Uma pergunta polêmica agora, que eu também fiz a outro entrevistado. Qual a sua opinião sobre essa afirmação de que os jogos deixam as pessoas violentas? Eu, particularmente, acho isso uma precipitação das pessoas que não conhecem os jogos. Porque se eu jogo um jogo de futebol, isso não vai me tornar um Neymar na vida real. Se eu jogo um jogo de carro, eu não vou virar o Felipe Massa. Então, se eu jogar um jogo violento, isso não vai me tornar violento. Eu vou ser a mesma pessoa. Isso é o comportamento da pessoa, isso é dentro da pessoa em si. Não um jogo vai transformar a pessoa. Você acha que diminuiu essa cultura de frequentar lan house? Bastante. Bastante porque hoje em dia é muito raro você não ter um computador em casa. E se você tem em casa, você não vai buscar na rua. É isso que os jovens estão pensando. É muito mais fácil você ir num grupo, no Skype da vida, numa página, e conhecer pessoas lá e conversar com elas dentro da sua casa, do que você sair, ir pra rua e atrás de uma lan house. Porque hoje é muito difícil você achar uma lan house no Rio. Qual a importância dos jogos para você hoje? Bom, hoje o jogo é bastante importante para mim, sim, na parte profissional e na parte da diversão. Na parte profissional, eu acho que ele é importante para mim porque eu sou criador de conteúdo do YouTube, então eu viro e mexe, tenho que gravar jogos, eu tô sempre ali vendo os lançamentos e tal, pesquisando o que a galera gosta para jogar pro canal. Então eu acho que essa parte profissional é importante para mim. E a parte da diversão é estar com os amigos, jogar um FIFA, divertir ali com a galera e levando a zoeira aí. Após conhecer mais sobre os jogadores, fomos atrás para saber mais sobre o local onde eles se encontravam. Mas nos deparamos com um fato que se tornou recorrente. Encontramos as tão usadas lan houses de anos atrás fechadas. Os únicos estabelecimentos que encontramos, infelizmente, não autorizaram a nossa gravação e não quiseram ceder a entrevista.